cheio do Espírito Santo. Vamos estar aqui intercedendo. Estenda as tuas mãos para cá, ele já está na mão do Senhor. Soberano e eterno Deus. Eis aí os teus servos, mensageiro da tua palavra. Então abre a porta da palavra. Senhor, usa teu filho conforme o Senhor nunca tem usado ele. Senhor, guarda a casa dele, livrando de toda a retaliação do inferno. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos colocando o teu servo na tua disposição, para que, Senhor, tudo que ele venha a falar da boca dele seja de Deus e alimento para nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Quero saudar essa mais uma vez com a paz do Senhor. Amém? Amém. Sua Bíblia comigo. Abra ela no livro de Juízes. Juízes capítulo 6. Vamos ler a partir do versículo 24. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus por estar aqui mais uma vez nessa casa. Pastor Marcos, só um abraço forte, falou de muito tempo, né? Saudade. E de fato faz quase, acho que vai fazer um ano que eu não venho aqui, porque foi justamente o último mês que eu vim aqui, foi o mês que eu assumi como pastor na congregação lá no nosso ministério. Vai fazer um ano mês que vem. Em maio faz um ano que a gente está lá em Santa Cruz, pastoreando, vivendo esse tempo novo, desafiador. Agora eu sei que é a vida de pastor de igreja, irmão, e tem sido forte, né, irmão? É bênção do céu. Mas quando pode, esse ano, né, eu não consigo agora, por conta também do meu trabalho agora com essa escala, se melhor um pouco, eu consigo atender alguns convites, voltei em 2 meses atender alguns compromissos quando dá, não vai atrapalhar o meu ministério pastoral local, eu consigo sair. Quando a missionária fez convite, ela tinha feito uns 2 antes, né, eu não conseguia atender. Aí quando ela falou, eu falei, de carro, então dá, veio um dia, e hoje é minha folga no plantão, eu falei, vamos particular, matar a saudade desse povo abençoado. Acho que foi semana passada ou na outra, o pastor presidente esteve aqui, não foi o pastor Ednei? Aí ele falou comigo, falou, mas não, a terra tá pegando fogo lá, forte a coisa. Deus abençoe a vida das varoas aí da mesa, as mulheres, pastor Maxwell, pastora. Nossa, ministério tem um carinho especial, especialmente aos jovens aqui, né? Cadê o jovem? Tem jovem para a consagração? Cadê o grito do jovem? Ih, jovem, cadê o jovem da consagração? Já tivemos muitas experiências aqui com a juventude, irmão, né? Eu conheci esse ministério por conta de um compromisso com a juventude. A missionária Patrícia nos indicou na época. De lá temos tantos outros compromissos com a juventude aqui, e é sempre bom falar a juventude aqui, marcou o meu ministério estar aqui com os jovens, amém? Deixo um abraço à juventude, à liderança, vocês moram no meu coração, amém? Estou esperando uma visita lá em Santa Cruz, hein? Marcar a juventude para dar um ano, mês que vem um ano, vamos ver se vocês conseguem um dia lá, vai ser 3 dias de festividade, vou ficar muito feliz de receber vocês lá. Deus também tem feito coisas poderosas lá naquele lugar. Assumimos aquele trabalho do zero, irmão. Nosso pastor abriu a primeira filial do Desejo do Coração, já vinha há 1 ano essa guerra, essa oração. Quando nos enviou para lá, enviou eu, a minha esposa, a missionária Tatiane, mais um casal e mais um jovem que está conosco até hoje, que é o Davi. No total foram 6 pessoas. Primeiro mês foi 6 pessoas no culto, 6 pessoas. A gente só rodava pra gente. Passou o primeiro mês, veio 2 casal, veio outro casal, veio outro casal, e hoje a gente está quase 50 membros para a glória de Deus. Amém? Deus é muito bom. Fazer 1 ano agora, a gente está com um pouco. Já tem ministério de mídia, ministério de louvor, ministério de jovens, de mulher, vai ter culto de mulher sábado agora. Então isso é Deus que faz a obra. É aquele texto de Coríntios, 1 Coríntios 3. Né? Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que dá o crescimento. Amém? Quando Deus está no negócio, irmão, não tem diabo, não tem nada que vai impedir o que Deus vai fazer. E eu quero deixar uma palavra para a sua vida. Estou com saudade de pregar como pastor itinerante, né? Porque pastor de igreja, ninguém agora na mensagem de pastor de igreja. Domingo agora, porque o pessoal pastor, falei, pastor de igreja é complicado, irmão. É doutrina, né? Mas pastor itinerante te dá voada, né? Então hoje eu vou pregar como itinerante para a sua vida. Juízes capítulo 6.
versículo 24. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim: e Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e deu-lhe o nome: o Senhor é a minha paz. E até hoje esse altar está em Ofra dos Bisrita. E naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separa o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal que pertence a seu pai, e corte ou quebre o poste sagrado de Azera que está ao lado do altar. Versículo 26, para a gente encerrar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação, e ofereça o segundo novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Amém? Antes de você tomar o seu assento, você pode dar uma salva de palmas para Jesus bem forte. Aplauda o Senhor, isso. Glória a Deus. Toma o seu assento. Amém? Mas hoje eu quero falar sobre um dos juízes de Israel. Hoje eu quero falar sobre Gideão. A Varoa esteve aqui trazendo uma palavra de saudação. Ela até pincelou algo dentro do contexto da história de Gideão muito importante, que é quando Deus vai separar, né, os 32.000 que vão se tornar 300, que vai vencer a guerra contra os medianitas. Mas eu quero falar hoje sobre um encontro que nos faz quebrar e destruir algumas coisas que precisam ser quebradas e destruídas na minha vida. Quando eu estudei esse texto, Deus falou isso comigo: quem vive um encontro verdadeiro comigo, eu faço esse alguém quebrar algumas coisas que ele não pode mais quebrar na vida. Quem tem um encontro comigo, eu faço destruir algumas coisas que não combinam mais com essa nova vida que eu vou viver. Então a palavra que eu quero liberar, antes de começar a pregar, eu já estou sentindo Deus aqui, irmão. Nessa tarde você vai quebrar algumas coisas que você não precisa mais ter na sua vida. Amém? O texto conta para nós a história de Gideão num período muito difícil de Israel. Esse livro dos Juízes retrata esse período onde Israel ele vive oscilações no que diz respeito a servir ao Senhor. Desde o seu primeiro juiz, que começa lá com Otiniel, vai passar por Ehud, vai passar por Zacá, vai passar por Débora e tantos outros. Esses juízes eles são levantados por Deus justamente como ferramentas de Deus, sim, mas ferramentas humanas, lideranças humanas, que vinham justamente para livrar Israel de um cenário de dificuldade, de crise, um cenário de opressão. Você vai ver isso em todos os juízes. Todos os juízes que se levantam trabalham com a ideia de libertador. Isso a gente sabe, estudando hoje a Bíblia, isso é um apontamento para o ministério de Cristo, porque Cristo representa todos esses juízes, aponta para o Cristo libertador que veio arrancar a gente de um império muito maior do que o império dos filisteus, muito maior do que o império dos amalequitas, muito maior do que os impérios dos amonitas, o império das trevas. Paulo disse em Colossenses: ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Essa é a obra de Cristo, ele nos libertou do pecado, nos libertou da morte. Então os juízes apontam para essa obra plena de Cristo na cruz. Mas falando especificamente dos juízes, cada juiz ali enfrentou uma dificuldade de um povo que se levantava contra Deus. E esse povo era o próprio Deus que dava permissão, porque precisava acordar, despertar Israel por conta de um cenário que Israel estava enfrentando. Então você vai ver no capítulo 1, versículo 1, perdão, no capítulo 6, diz assim, ó, e de novo, você vai ver, independente da sua tradução, vai estar assim, e de novo, e novamente, outra vez, os israelitas fizeram aquilo que o Senhor reprovava. Então você vai ver que há um ciclo sobre o povo de Israel, e de novo, e outra vez, e novamente, fizeram aquilo que o Senhor não concordava. Eles começaram a adorar outros deuses, eles começaram a se apostatar do relacionamento com Deus. E aí o que Deus faz? Deus permite
Não é que Deus envia, existe uma diferença, irmão. Grave isso aqui, no livro dos Juízes, Deus não envia nada, Deus só permite. É o que a gente entende aqui como legalidade. Quando eu faço aquilo que está fora do campo da vontade de Deus, abre-se uma legalidade para o adversário operar contra a minha vida. Deus só permite acontecer porque o povo começou fazendo aquilo que não era para fazer. Então abre essa porta, o povo se torna vulnerável à ação do adversário, porque o povo se desvia dos caminhos da vontade de Deus, irmão. Então todo aquele que está fora da vontade de Deus está vulnerável à ação do adversário. Ponto. Todo aquele que se afasta do princípio, se afasta do mandamento, se afasta do relacionamento, há uma permissão, e essa permissão faz com que a crise, a luta, o cenário de dificuldade seja instaurado. Então a gente vai ver isso acontecendo. Os medianitas representam essa figura de ação diante da desobediência. Os medianitas se levantam e começam ali a dominar Israel. A Bíblia vai dizer que os medianitas, eles têm um método de atacar próprio. Eles fazem o que? Eles atacam as colheitas, eles atacam os animais, eles atacam o campo. Então o texto vai mostrar para nós que tudo que Israel planta, Israel não consegue colher, irmão. Você sabe que há uma lei da semeadura, né? Tudo aquilo que se planta, essa lei é uma lei estabelecida pelo próprio Deus. Deus disse para Noé: vai lá e planta, porque enquanto haverá cega, haverá colheita. Está lá no Gênesis. Isso é um princípio de Deus. Deus estabeleceu, plantou, colheu. Mas só tem uma maneira de plantar e não colher, irmão: como se planta em desobediência. Porque o povo até plantava, mas na hora de colher, quem colhia era o adversário na frente deles. A Bíblia diz que os amalequitas chegavam no campo, destruía tudo, não dando oportunidade de o povo colher. Por quê? Porque a lei de Deus estabelece obediência. Não tem como querer viver das bênçãos da lei do Senhor, vivendo a vida que eu quero viver, irmão. Então a lei da colheita é quebrada pelo povo, porque o povo está colhendo debaixo de desobediência. A gente vai ver isso, sabe aonde? Na história do profeta Ageu. O profeta Ageu vai profetizar num cenário muito parecido, porque o povo está saindo do exílio babilônico com uma missão: reconstruir o templo. Quando o povo chega em Jerusalém, o povo começa a olhar para os seus próprios interesses. Vou reconstruir minha casa primeiro, vou reconstruir minha vila primeiro, vou reconstruir minha vida primeiro, depois eu faço as coisas do Senhor. Aí a Bíblia diz que eles plantavam muito, colhiam pouco, e o pouco que colhiam, Deus soprava. O salário deles era como posto num saquitel furado. Tudo dando errado. Aí eles começaram a perguntar um pouco: por que está isso, irmão? O que está acontecendo? Saindo do exílio, as coisas não eram para mudar, as coisas não eram para dar certo. Aí Ageu levanta e diz: a casa de vocês está luxuosa, a casa de vocês está arrumada, enquanto a casa do Senhor está em ruínas. Então para de cuidar dos interesses de vocês e se incline hoje ao caminho do Senhor, porque senão não vai dar certo a colheita que vocês estão planejando. Então você percebe? Não é sobre colher, mas é sobre obedecer. Quer ver um texto que eu gosto muito sobre, não é a quantidade de semente que se lança, mas a quantidade de obediência que se vive? Isaac está indo para onde? Para o Egito, irmão. Isaac está descendo para o Egito porque teve uma fome maior do que a do seu pai Abraão. No meio do caminho Deus para. Gênesis 22 ele diz: Isaac, não desce, fica onde? Em Gerar. Irmão, o lugar para se plantar naquela época favorável era as margens do Nilo, por conta da irrigação que o Egito tinha. Então o lugar propício a colher era lá. Isaac está indo para o lugar certo, na ótica humana. Aí Deus vai parar no meio do caminho e vai dizer: Isaac, tu não vai. Você não vai descer como todo mundo desce. Você vai ficar onde? Em Gerar. Gerar era uma terra que não tinha projeção como o Egito tinha, irmão. Não tinha perspectiva de plantio como o Egito tinha. Mas por quê? Tem duas coisas aqui que eu gosto. Por que Deus não deixou Isaac descer? Porque na primeira fome Abraão desceu. Você sabe o que aconteceu quando Abraão desceu? Ele encontrou com Agar, baralhou a vida dele toda, quase deu ruim a promessa. E Deus olhou para Isaac e falou: eu não vou deixar contigo acontecer o que aconteceu com teu pai. Em outras palavras, quando Deus trava Isaac no meio do caminho, Deus está dizendo: Isaac, com você vai ser diferente. O que aconteceu na vida do teu pai e da tua mãe contigo não vai acontecer. Deus
Já quero liberar uma palavra para filhos que entraram aqui. A sua vida vai ser diferente. Pastor, mas meu pai foi assim, minha mãe foi assim. Mas contigo não, porque tu está encontrando Jesus no caminho da tua história. Então Deus sabia, irmão, os perigos de descer para o Egito. Aí Deus fala para Isaac o que? Fica. Isaac ficou sim ou não? Ficou, irmão. Aí a Bíblia diz que naquele mesmo ano, no ano da fome, no ano da crise, ele colheu quanto? 30, 60 e a 100 por um. Você percebe? Ele tinha pouca semente, mas viveu a plenitude da colheita. Porque não é sobre quanto a semente eu deposito, mas sobre a obediência que eu estou debaixo daquilo que eu deposito. Tem gente que está gastando semente, plantando, mas não vive uma vida de obediência. Não vai colher nunca. Agora tem gente que fala, pô, parece pouco que eu entrego, né? Mas tu entrega debaixo de obediência. Se prepare para viver 30, 60 e a 100 por um. Que clamaram ao Senhor por socorro. Jael voltou a clamar, irmão. Jael voltou a fazer o que Deus gerou eles para fazer. Jael é povo de Deus. Assim como nós hoje, Paulo vai dizer que nós somos povo adquirido. Hoje na igreja é o Israel de Deus. Na nova aliança nós somos o Israel de Deus a partir de Cristo. Cristo fez a sua igreja esse novo Israel, esse povo adquirido. Então Israel é um povo dele. Então quando esse povo se volta para Deus, Deus prepara os meios para entrar e trazer vitória em meio à guerra. Então a vitória do povo no contexto de Gideão começa não quando Gideão é levantado, não. Gideão é só uma figura de liderança que vai estar por trás de algo que o céu está fazendo. Mas pastor, quando que começa a grande vitória aqui? Quando o povo clama por socorro e se arrepende. Quando o povo olha para o céu e diz: erramos, mas eu quero voltar a ser o que eu sou diante de ti. Falei, pequei, mas eu me arrependo. Eu quero voltar a ser teu e ser meu. Eu quero voltar a ter aliança. Eu quero voltar a Deus olha para isso. Não tem como Deus não fazer nada. Deus começa a se mover quando Ele vê isso na terra acontecendo. Você lembra que o Deuteronômio diz: meu povo se chama pelo nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei no céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua. Ele só quer um povo se inclinando para Ele. E nessa tarde eu quero saber quem veio aqui se inclinar diante de Deus. Será que você pode um minuto lembrar de oração a Ele? Porque eu tenho uma atmosfera, irmão, tem uma graça de Deus aqui nessa consagração. Cadê aqueles que estão aqui inteiros querendo Deus? Cadê os que têm fome e sede de Deus aqui hoje? Pode dizer: Senhor, age em nosso favor nessa tarde. Uma ação de Deus. Deixa eu profetizar isso aqui. É uma ação de Deus hoje para mim e para a sua vida. Enquanto a gente clama aqui, o céu está agindo. Enquanto a gente adora aqui, o céu está agindo. Enquanto a gente grita aqui, o céu está. Libere o grito aqui nessa noite. Aleluia. Oh, presença santa, irmão. Que atmosfera que já está sendo gerada. Eu quero pregar, mas tem uma atmosfera aqui. O céu está dizendo: tem filho voltando a me adorar do jeito que eu quero. Tem filho voltando a me buscar. É só vontade para os 5. É só se arrepender que eu abro a porta de novo. É só clamar por socorro, que eu sou o Deus que desço na terra. Grave isso, Deus vai reagir a uma ação, irmão. E se você olhar na Bíblia Sagrada, muitas das passagens é assim que acontece. Deus reage mais do que age. Deus, Ele vai reagir. Você pode ver isso. Grandes milagres dos evangelhos com Jesus. Quem precisava do milagre agiu. Jesus reagiu. Grandes cenários onde o povo e os profetas estavam dependentes. Deus reagiu, porque o povo agiu primeiro. Aqui não é diferente.
clamando, se humilhando, confessando. E Deus agora vai reagir em favor do clamor do povo. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer alguma coisa. Você ficar parado nessa guerra, nessa crise, olhando para ela, não vai acontecer nada, irmão. Se ela está dizendo para alguém que haja aí, ou reaja em teu favor. Haja aí. Israel vai agir. E Deus vai reagir. Deus vai enviar duas coisas. E eu gosto disso, eu quero pregar sobre isso para caminhar para o final. Deus vai enviar duas coisas. Deus vai enviar o anjo do Senhor, que vai ser aquele que vai chamar Gideão para ser o líder dessa vitória. Mas antes de Deus levantar o anjo, Deus levanta um profeta, irmão. Está no texto. Às vezes a gente pula essa parte, e essa parte é tão importante no texto, irmão, porque a Bíblia diz que quando o povo clama por socorro, Deus levanta um profeta. Porque o profeta representa a resposta. Deus nunca vai deixar o povo dele sem resposta quando esse povo clama por ele. Grava isso. Está no texto, o povo clamou. Clamar é comunicar. Quando o povo comunica a Deus, Deus levanta a profeta para responder. Grava isso. Então, ao tempo que a gente clama, o céu prepara a resposta. Aí às vezes você fala, pastor, não estou tendo resposta de Deus. Pastor, Deus não fala, Deus não... Você clama, você comunica, você pede, você fala. Deus está dizendo para alguém que entrou aqui, eu tenho resposta para você. Eu preciso saber se você tem clamor para ter comunicação comigo. Deus quer que você tenha comunicação com Ele, irmão. Quando Israel se comunica novamente, quando Israel estabelece conexão, quando Israel estabelece de novo relacionamento, Deus prepara um profeta, porque naquele tempo a figura de comunicação com Deus, a gente sabe que é o Espírito Santo. Às vezes Deus não vai levantar profeta, Deus não vai levantar um homem ou uma mulher fisicamente, mas tenha certeza, Deus levanta o Espírito Santo para dar resposta para a gente. O Espírito Santo é a figura hoje que nos comunica com Deus. Naquela época não tinha o Espírito Santo pleno, existiam as teofanias do Espírito de Deus. Então o que acontecia? Quem era a figura que falava por Deus? O profeta. Então Deus vai levantar um profeta sem nome. A Bíblia não faz questão de mencionar o nome, mas a mensagem dele é o que marca. E eu gosto disso porque os profetas da nossa geração precisam aprender isso. Não é o nome do profeta que tem que estar em evidência, mas a mensagem que ele entrega. Hoje tem profeta que quer ser mais nome do que a mensagem de Deus que é para ele entregar para a igreja. Olha no texto, profeta quem? Não sei, não precisa de nome. O que tem que aparecer é a mensagem que é de Deus para entregar para a igreja. Olha o que ele diz. Assim diz o Senhor: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, levei vocês. Aí ele começa a falar sobre uma grande vitória que já tinha acontecido. E até então era a maior vitória que o povo de Israel tinha vivido, a libertação do exílio, do cativeiro do êxodo. Aí ele começa a falar: olha, eu fiz isso com vocês. Vai começar a trazer esperança para o povo entender. Se ele fez lá atrás, ele tem poder para fazer de novo. Deus traz à memória vitórias conquistadas no passado para mostrar: eu sou teu Deus. Olha o que eu já fiz pela tua vida. Olha para trás, olha de onde eu te tirei. Olha o que tu era, olha o que tu andava, olha o que tu estava. E aleluia! Deus está dizendo: eu estou trazendo à memória aquilo que traz a esperança para alguém que entrou aqui. Olha o que eu já fiz em teu favor, e acaso eu não posso fazer de novo. Ele começa a falar daquilo que ele já tinha operado. Ele começa a dizer: olha, eu sou o Senhor de vocês, eu sou o Deus de vocês. Parem de adorar os outros deuses, parem de adorar os amorreus, não dê ouvido a eles. E começa a dizer, quando acaba essa profecia, assim que acaba o texto, diz assim no 11: então o anjo do Senhor apareceu. Olha que interessante. Primeiro aparece o profeta, a palavra. Depois aparece o anjo, Deus se movendo. O anjo do Senhor é Deus se movendo na terra. Mas olha a ordem, irmão. Não é anjo e depois profeta. É profeta e depois anjo. Porque a palavra sempre vai vir preparar um ambiente para a ação de Deus.
vou explicar isso aqui bem explicado do jeito que Deus me deu quando eu estudei para pregar aqui para vocês. A gente hoje quer uma geração que grita muito por anjo. E eu tenho nenhum problema com anjo, eu acredito. Porque a Bíblia diz que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso favor. Amém ou não amém? Eu sou um anjo, eu sou o anjo que aparece, que mais eu sou. Mas anjo que vem no ambiente que a palavra não veio primeiro, não presta. Porque o anjo só desceu porque antes o profeta preparou o ambiente com a palavra. Quem está comigo, diga glória a Deus. Então, antes de Gideão ver o anjo, o povo ouviu a palavra do profeta. Porque sempre a palavra precisa preparar um ambiente para qualquer coisa que possa fazer. Pastor, pode descer anjo aqui? Pode. Pastor, pode voar anjo? Pode. Mas se no ambiente não teve palavra antes, reveja que anjo é esse. Porque o anjo do Senhor só desce onde a palavra tem prioridade no ambiente. Quem pode dar glória a Deus nessa palavra? O profeta falou, o povo ouviu a mensagem. E agora? O povo está preparado para o anjo descer e fazer o que tem para fazer. Então a mensagem prepara aquilo que o céu está para fazer. Isso foi ordem do próprio Deus, não é minha não, não é do autor não. Deus, quando mandou escrever juízes, deixou claro: escreve aí. Eu levantei profeta, e a profeta representa a palavra, irmão. Então a palavra falou, e depois o céu agiu. Porque depois da palavra liberada, sempre haverá uma ação de Deus para acontecer. Por isso que a melhor parte, depois da pregação, é entender: Deus vai fazer alguma coisa. Quando a palavra acaba, se prepare. Fica na expectativa. Por quê? Porque depois de profecia liberada, tem céu agindo em favor daqueles que amam. Foi assim no texto. O profeta falou, quando o profeta acabou de falar, e o anjo do Senhor descia para fazer. Posso liberar isso aqui para alguém? Depois dessa palavra, tem anjo de Deus descendo. Depois dessa palavra, tem uma ação no céu para acontecer em meio ao seu. Aleluia. Se prepara, porque depois da profecia liberada, o céu se move para fazer o que ele tem para fazer. Então o profeta falou, preparou o coração do povo, confortou o coração do povo, trouxe a verdade que o povo precisava. Depois da palavra, desceu o anjo. E o anjo desceu para encontrar alguém que pudesse ser a figura de liderança para o povo. Deus queria um líder para liderar essa vitória contra os amalequitas e os medianitas. Quando Deus desce em Israel, Deus vai achar um líder. E aonde esse líder está? Está onde o povo não estava. Porque o povo, naquele contexto, estava fugido missionário, com medo dos amalequitas, com medo dos medianitas. A Bíblia diz, e os historiadores vão dizer, que começaram a cavar caverna nos montes. Quando os amalequitas viram, eles fugiam para a caverna, se escondiam, com medo, porque o autor diz que era tanto homem com camelo, irmão, que não podia contar. Então Israel não tinha poder de força contra aqueles homens. Então o que Israel fazia? Se escondia. Mas quando o anjo desce para achar o líder, ele não vai achar líder escondido na caverna. Ele não vai achar líder escondido. Ele vai ver um líder chamado Gideão, irmão. E onde Gideão está, irmão? Trabalhando num lugar que não era favorável para ele trabalhar. A Bíblia diz que Gideão vai estar malhando o trigo no lagar. Irmão, eu sei que você já ouviu isso aqui muitas vezes, mas deixa eu dizer algo que me impactou aqui nesse texto. Você sabe que a maior grão do povo era o trigo. Até hoje, né, irmão? O trigo é a base de tudo no mundo. Todo mundo aqui come pão, come bolo, tudo vem do trigo. Naquela época não era diferente. Só que o povo estava perdendo o trigo por conta da destruição das plantações. E perdia por quê, pastor? Porque o trigo ele precisa passar por um processo chamado malhar. O que é malhar? Malhar é pegar o trigo e separar ele de palha e semente. Isso era feito nas eiras. Eiras era uma estrutura que eles faziam nos montes,
onde eles deixavam plano ali, deixavam liso, onde batia muito vento. Era necessário ser um lugar bem aberto com vento, porque eles começavam a bater com uma espécie de pá. Jesus vai até dizer isso quando ele fala da separação da salvação. Ele diz: olha, ele está com a pá na mão e ele vai bater e vai separar quem é palha e quem é trigo. Quem é trigo vai para o celeiro, quem é palha vai para o fogo. Isso fala do inferno e do céu, irmão. Cristo vai fazer essa separação na igreja. A igreja é um grande conjunto de trigo, onde o dono dela qualquer dia vai começar a bater para separar quem é quem. E naquele contexto, separar trigo era isso, era pegar a plantação, bater, bater, bater. O vento sopra, leva a palha, o trigo cai, a semente cai. Eles pegavam isso e levavam para dentro do celeiro. Quando eles iam fazer isso naquela época, não tinha como, os inimigos passavam, levavam tudo. Gideão entendeu: eu preciso criar uma estratégia para sobreviver nessa crise. Se não dá para malhar na eira, porque lá é exposto, é aberto, os inimigos vão ver, eu vou malhar num lugar que ninguém malha, mas de lá eu vou conseguir extrair aquilo que eu preciso. Aí ele vai descer para uma região onde tem os lagares, e o lagar é uma parte baixa, uma espécie de tanque talhado de pedra, onde ali amassava uva, amassava azeitona. O lagar tinha a finalidade de preparar azeite e preparar vinho. Só que Gideão entendeu: eles não vão vir aqui, porque não está na época de vinho nem de uva. Então quando os inimigos começarem a rodar, eles não me acham, porque eu vou fazer algo diferente nesse ambiente. Vou tentar explicar isso para você daquilo que o Cristiano falou. O ambiente entrega uma coisa, irmão. O ambiente entrega uva, entrega azeite e uva. Gideão vai para dentro desse ambiente carregando trigo. Ou seja, não é aquilo que o ambiente está preparado para fazer, não foi gerado para aquilo. A estrutura daquele ambiente não é para malhar trigo, mas Gideão vai extrair daquele ambiente aquilo que ninguém nunca extraiu. Quem olha diz: está fazendo o que aí? Não vai sair nada daí, está perdendo tempo, Gideão. Gideão está doido, já está levando trigo para dentro do lagar. Aí Gideão diz: eu vou tirar daquilo que ninguém consegue tirar. Isso é coisa de Deus, irmão. Eu não sei você, mas Deus um dia fez comigo e contigo assim, dizendo: eu vou pegar e tirar dali o que ninguém consegue tirar. Estou sentindo Deus aqui para dizer para alguém: ah, se não fosse Deus, mas Ele olhou e falou: tem algo para extrair dela, tem algo para extrair dele, eu vou arrancar, vou conseguir tirar dali o que ninguém tira. Enquanto uns correm para a caverna, Gideão está no lagar, extraindo daquilo que ninguém extrai. E aí eu quero liberar uma palavra profética para a sua vida. Eu quero que você levante a mão. Deus vai te dar estratégia para você extrair coisas de ambientes que ninguém consegue extrair. Tu vai montar um negócio e vai dizer: ué, ninguém conseguiu, mas contigo tu vai conseguir. Arrepiou aqui, vou profetizar. Tem uma loja sendo aberta e alguém dizendo: não vai dar certo, vai fechar. Aí Deus está dizendo: com ela não, porque eu estou dando estratégia para ela sobreviver na fome. Aqui, irmão, sabe o que Gideão me ensina? Sempre haverá um jeito de sobreviver na crise. Quem está debaixo de uma direção, está todo mundo com medo, morrendo, com fome. Gideão tem meio de sobreviver. Ele vai para um lugar onde ninguém quer ir. Ele vai arrancar, extrair de uma região que ninguém extrai. Ninguém tira, irmão, trigo do lagar, irmão. Do lagar tira a uva, do lagar tira azeite, do lagar tira vinho. Mas Gideão está tirando o pão de cada dia de um ambiente que não é aquilo que ele esperava ser. É estratégia. E aí Deus vai visitar quem, irmão? Para ser o líder. Essa figura. Porque Deus vai sempre levantar alguém que tem estratégia para colocar na frente. É a figura de liderança. Sabe o que eu gosto de Gideão? Gideão não faz isso quando Deus aparece. Antes de Deus aparecer, Gideão já tem essa personalidade.
Está dando para entender? Porque tem gente que só começa a querer fazer depois que é chamado. Gideão nem sabe do chamado que vai aparecer, ele já está fazendo. Porque escuta isso aqui, guarda isso, meu pastor presidente, e isso é a pura verdade. A unção só evidencia aquilo que já se faz quando não tinha. Quando eu era pastor, eu já era pastor sem precisar de unção, porque eu já fazia o ofício pastoral. A unção só vem evidenciar. Davi já era rei antes de ser rei, irmão, porque o coração de Davi já era de rei. A unção que foi derramada entre os irmãos é só para mostrar publicamente aquilo que ele já era no secreto. Então tem uma geração querendo correr atrás de óleo, e óleo não começa na cabeça, começa no coração. O que eu faço no secreto um dia vai ser público, mas por enquanto vai fazer sem ninguém ver. É isso, que graça desceu aqui agora. Não estava no texto, mas deixa eu liberar isso aqui para alguém. Calma, o céu está vendo o que tu está fazendo. Não tenha pressa. Aquilo que vai chegar no público, você já está fazendo há muito tempo no secreto. Então quando Gideão ouve do Senhor, eu vou te levantar como libertador, o coração dele já é libertador, irmão. Porque ele está se libertando das pressões dos amalequitas dentro da era, dentro do lagar, perdão. Ele já consegue trazer liberdade para a família dele. A família de Gideão come e bebe todo dia, irmão. A dos outros está escondido na caverna. A de Gideão está comendo, porque ele tem um coração libertador dentro de si. Então o que ele faz dentro da casa, depois vai fazer para a nação. Entendeu isso aqui? Gideão fazia na casa, para depois fazer para a nação. Porque não adianta querer fazer para a igreja se não faz dentro da casa. É por isso que Paulo diz: aquele que é líder, primeiro governa a sua casa, para depois governar a igreja. Então a geração quer cuidar do filho dos outros da igreja, cuida do teu da tua casa. Não porque o pastor, porque o filho, porque não sei o quê. Tu quer ser líder aqui, tu não é líder da tua casa. Gideão, antes de liderar Israel, Gideão liderou a casa dele, cuidando da casa dele na crise. Então lidera a tua casa, para depois liderar a igreja. Quem está comigo, diga glória a Deus, irmão. Só para saber se vocês estão comigo aí para me voltar, irmão. É a palavra, não é minha não, é de Deus. Então Deus desce, escolhe Gideão como essa figura. Deixa eu correr, já foi meu tempo. Escolhe Gideão como essa figura e diz: Gideão, vou te levantar, o Senhor é contigo, vou usar você para tirar o povo dessa crise. Começou a falar, você conhece o texto, você vai libertar, eu te envio. Começa a profetizar a chamada de Gideão: valão valoroso, o Senhor é contigo. Isso vai depender da sua tradução. Eu gosto, irmão, quando Gideão responde a promessa que o Senhor está fazendo. Porque depois de Gideão ouvir que o Senhor era com ele, que ele ia ser levantado, que ele era varão valoroso, Gideão vai dizer: mas como é que isso vai acontecer? Com que força tu vai libertar Israel das mãos dos medianitas? Como eu posso fazer isso? Aí Gideão vai fazer algo que a gente costuma fazer com a chamada: mostrar nossa realidade diante do céu, como se o céu não conhecesse antes de chamar. Senhor, eu sou o menor da minha tribo. Se Deus fosse cego, né? Ele não está vendo, mas ele já te chamou mesmo sabendo disso. Senhor, eu sou o menor do meu clã. Senhor, é comigo mesmo? Acho que ferrou a casa, Senhor. Acho que é o vizinho que tem mais capacidade que eu, Senhor. Só lá em Santa Cruz tem gente assim, irmão, que acha que Deus não está vendo a tua realidade, que precisa entender que a chamada é maior do que a realidade que a gente vive. Porque se fosse pela nossa realidade, realmente a gente não ia ser nada nenhum, irmão. A minha realidade dizia uma coisa, mas o céu que tem a última palavra diante da realidade que eu estou vivendo. Mas sabe o que eu aprendi nesse texto? Apesar da gente ler isso por muitas vezes, eu sou menor da casa do meu pai, eu sou menor da minha tribo, mas a gente precisa estudar um pouco a Bíblia e fazer algumas perguntas no texto. Aí tem um comentário que trata disso,
É um comentário histórico e cultural do Antigo Testamento que explica algumas falas. E essa fala aqui, ela é totalmente cultural, irmão. Essa fala aqui é uma fala que a gente precisa entender o tempo bíblico daquele contexto. Você sabe que isso aqui foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Então a realidade de hoje não é a realidade de 2000 anos atrás, irmão. A nossa cultura de um ano para o outro muda, irmão. Eu estava falando isso lá na igreja esses dias. Falei, gente, a nossa cultura de 10 anos para cá, de 5 anos para cá, quanta coisa mudou, irmão. Eu sou da época, você não vai entender, mas eu sou da época que tinha que ter locadora para ver filme, irmão. E daí na sexta para emendar, ficava no final de semana que ficava mais tempo com a fita. E se não entregasse rebobinado, tu pagava uma multa. Ó, como é que eu sou velho? Tá vendo? Hoje em dia tu tem Netflix, TV Box, saiu no cinema ontem e tá na tua casa já. O que é isso? Cultura muda, irmão. Antigamente eu sou da época que eu tinha que se arrumar na rua para comer alguma coisa. Agora eu sou iFood, Uber Eats, Zap, chega na minha casa a comida. Há 10 anos atrás tu não se arrumava e ia na praça no trailer, não. Ninguém chegava na tua casa para te entregar nada. E tantas outras coisas, irmão. Roupa, tantas outras coisas. O que é isso, pastor? De um ano para cá as coisas mudam. Tem coisa que hoje, daqui a um ano, tu vai olhar e vai dizer, ué. Não sei se vocês conhecem muito a área de tecnologia, não sei se quem é o mais nerd aqui da igreja. Quem é o mais nerd aqui da igreja? Tu já ouviu falar em ChatGPT? Ó, ele vai te explicar o que é depois. Irmão, o negócio é do diabo, irmão. Tem país proibindo isso aí já. É uma inteligência artificial que escreve qualquer texto que você precisa, a partir do nada. Ela te dá de maneira inédita qualquer coisa. Se tu escrever assim, ó, faz para mim um trabalho do colégio contando a história da França, ele escreve. E não é Google que pesquisa, ele escreve do nada a partir de uma inteligência que está na internet. A Itália já proibiu, acho que agora, se eu não me engano, a Espanha está para proibir as faculdades, porque agora não precisa mais de professor, irmão. O negócio está terrível. Você vai pesquisar isso. Então assim, as coisas mudam. Então, deixa eu dizer para você, para de pegar a Bíblia e ler a Bíblia como se você estivesse lendo ela hoje, no sentido de contexto. Ela é para nós hoje, pastor? Claro, porque a Bíblia é temporal. Billy Graham vai dizer que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Agora, tem coisas na Bíblia que eu não posso usar a minha cultura para tentar entender, porque não foi escrito no Brasil, foi escrito em Israel há 2000 anos atrás. Então quando a gente lê esse texto aqui, diz, eu sou menor, eu sou uma... Por que Gideão está falando isso para Deus? Deus não sabe? Sabe. Mas o que ele está colocando em pauta? Deus vai levantar ele como uma figura de liderança militar, irmão. Gideão está indo para a guerra, Gideão está indo pegar espada, pegar lança, pegar escudo, porque as guerras eram vencidas a partir de Deus, mas com os homens fazendo força e Deus dando vitória. Os homens iam para a guerra e Deus ia com os homens na guerra. Então essa figura militar, essa figura de um líder, era como se fosse uma figura que hoje representa um presidente, mais ou menos. O líder militar da época, o Gideão, é como se fosse hoje o líder de uma nação. Mas Gideão está dizendo, como é que eu vou liderar uma nação? Porque para ser líder de uma nação, tinha que nascer numa tribo favorável. As lideranças vinham, por exemplo, uma tribo maior. Gideão está dizendo, eu sou da menor tribo. Outra coisa que precisava em Israel para ter liderança, ter o apoio da casa, da família. E quando Gideão fala em família, ele está dizendo ele, a mãe, o pai. Família em Israel fala de um contexto abrangente. A família de Israel era uma tribo inteira que representava uma família. Gideão está dizendo, eu não tenho apoio da minha família. Se juntar todo mundo aqui, ninguém fala meu nome. Se juntar as tribos, ninguém cita a minha. Ou seja, eu não tenho peso, eu não tenho relevância, eu não tenho influência. É isso que Gideão está querendo colocar em prática para Deus. Porque para ser líder naquela época, precisava ser influente, ter peso. Aí o que Deus está dizendo? Gideão, tu não precisa de nada disso. Porque se tu não tiver apoio da casa, se não tiver apoio da tribo, se não tiver apoio do povo, tu tem apoio do céu, Gideão. Quem precisa apoiar você nesse processo, está apoiando, sou eu. Deixa eu liberar para você, eu encerro agora. Deus está te dando peso naquilo que você acha que não é capaz. Por isso essa importância de ter unção, irmão. Sabe o que é o original de unção no hebraico? Unção significa peso. Por isso que quando alguém recebia uma unção, recebia um peso.
Quando o Gideão está dizendo, não tenho peso, eu não consigo, eu sou menor, não tenho voz, o céu está dizendo, eu estou descendo com peso para você ser livre. Deixa eu liberar isso aqui, eu estou sentindo Deus para alguém, para quem se acha inferior, quem se acha pequeno, quem se acha, o céu está liberando a unção que te capacita para você ser aquilo que Ele já projetou na tua vida. Pelo teu braço tu não seria mesmo, pela tua inteligência tu não seria, mas tem um peso do céu te capacitando para você ser aquilo hoje. Diga para alguém que está do seu lado, o céu vai colocar peso na tua chamada. Diga, o céu está colocando peso na tua história. O céu está colocando peso. Vão reconhecer também o que Deus está fazendo. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu quero que você se coloque de pé comigo em nome de Jesus. Aleluia. Se coloque de pé, irmão. A Bíblia diz então que Ele entende. Deus vai fazer ele relevante. Gideão está entendendo que é Deus que vai fazer, é Deus que faz, irmão. Para de achar que precisa de currículo. Em outras palavras, Gideão está querendo achar que tem que ter currículo para fazer o que Deus quer. Gideão, tu não precisa de currículo, tu precisa do peso da unção. Tu precisa do peso da unção. Tem gente hoje aqui querendo buscar mesmo. Não, porque eu tenho que ter isso, tenho que fazer isso, tenho que chegar aqui. Não, você tem que ter unção, irmão. Unção que ainda faz a diferença. Eu não estou aqui anulando você buscar por estudo, conhecimento. Eu entendo a necessidade disso para aquilo que o céu vai te levar. Mas não é isso que faz a diferença, irmão. Até porque você lembra de Davi? Davi matou o gigante com o quê? Com uma afunda. Ele ficou com a funda a vida toda? Não. Depois ele se aprimorou, foi para a espada, foi para a lança. Mas ele começou com o quê? Com aquilo que ele tinha de melhor, a funda. Então começa com o que tu tem, irmão. Pastor, só sei esse salmo, começa com esse. Pastor, só sei esse louvor, começa com esse. Pastor, só sei essa oração, começa com essa. Pastor, tu tem que começar, irmão. Depois o céu vai te aprimorando com a unção. Eu estou pregando para você, você acha que eu nasci assim, pregando. Primeira oportunidade que eu preguei como eu estou pregando, irmão. Falei muita besteira, irmão. Dei muito mole, irmão. Pai, seu presente puxou muito a minha orelha. Vai falar, tá errado, é assim, é pra eu em casa, senta aqui, vai beber. Aí hoje eu estou pregando um pouco melhor, porque eu me lancei em entender a depender da unção. O céu está dizendo para alguém, se lance. Não se preocupe com as opiniões das tribos, nem das famílias. Não tem uma voz da eternidade dizendo, eu te chamei varão valoroso, eu te chamei varão valorosa. Deus está levantando uma geração de Gideão aqui. Tu está do lado de alguém que Deus vai usar nessa terra, tu nem sabe. Eu estou arrepiado. Tu está do lado de um libertador, de uma libertadora. Cadê o grito do Gideão nessa geração? Onde para nós se combinar lá? Quem pode adorar esse Deus? Deus está levantando hoje liderança aqui. Deus está levantando líderes nessa tarde. Deus está posicionando um jeito. Não dá mais para correr. Sai do lagar e vem para a chamada. Pula fora desse lagar e se lança naquilo que o céu tem para você hoje. Gideão vai duvidar, irmão. Vai dizer, não é tu não, não é possível, não é teu não. Porque tem coisa tão absurda que a gente vai ver em Deus que a gente duvida, irmão. Gideão falou para o anjo, fica aqui, eu vou em casa fazer uma oferta. Não vai embora, fica aqui, eu vou em casa fazer uma oferta e volto. O anjo falou, vai lá que eu te espero. Ele correu em casa, preparou o cabrito, preparou a carne, preparou o cereal, preparou tudo, trouxe. Aí o anjo falou, bota tudo na pedra aí. O Gideão arrumou tudo na pedra, o anjo tocou, consumiu tudo. Aí é o texto que a gente leu, o Gideão falou, esse lugar vai se chamar, esse altar, o Senhor é minha paz. Meu Deus! Sabe o que eu acho interessante aqui? Duas coisas, pastor. É quando o Gideão diz assim, fica aí que eu vou lá em casa preparar o altar, preparar o culto. Ele traz pronto de casa. Depois você vai ler, a Bíblia diz assim, que Gideão foi em casa, preparou em casa e trouxe ponto para o lugar que o anjo estava. E aí Deus falou comigo sobre isso. Culto não se prepara aqui, irmão, aqui só se entrega, culto se prepara em casa. Gideão falou para o anjo, vou em casa preparar meu culto e aqui eu só venho entregar. Porque tem uma geração que quer vir para a igreja para preparar aqui tu só entrega, irmão, prepara em casa.
Sabe outra coisa que eu gosto desse texto? A Bíblia diz que estava todo mundo empobrecido, 7 anos de fome, de crise, mas na casa de Gideão tinha cabrito, tinha trigo, tinha carne, porque, irmão, independente da crise que você viva, sempre vai ter na vida de quem é fiel alguma coisa para entregar no altar. Ah, pastor, está apertado, está na fundão, mas sempre quem é fiel, Deus separa algo para entregar para o altar. Estava na maior fome de Israel, mas Gideão tinha cabrito em casa para entregar para o Senhor. Não deixe que as crises roubem a tua entrega diante do altar. Quando ele entrega o altar e aquele servo, ele diz para o Senhor, está aqui, aí, sabe o que Deus vai dizer? Aqui que eu gosto, Deus vai dizer, agora tu vai na casa do teu pai, que é o altar de Baal de Azera, porque tu construiu para mim. Isso representa uma nova vida, irmão, porque antes desse encontro, Gideão tinha uma vida na casa do pai, e a vida na casa do pai dele era de idolatria, era de Baal de Azera. Agora Gideão quer uma nova vida com esse Deus que chamou ele no lagar. Aí esse Deus que chamou ele está dizendo, para vir comigo na chamada, quebra coisas que você precisa quebrar. E aqui que é o momento da decisão. Não tem como ver uma vida com 2 altares. Outro levanta para Deus e vive nesse, outro levanta de Baal e vive nesse. Deus está dizendo para alguém, qual que tu vai escolher? Um tu vai ter que quebrar. Gideão, quando entende que o altar do Senhor é o verdadeiro, ele corre para a casa do pai e quebra o de Baal, quebra o de Azera. Deus está dizendo para alguém, para mim orar, para encerrar. O que você precisa quebrar hoje para viver aquilo que o céu tem para você? Não dá mais para carregar essa estrutura que o céu está mandando você quebrar hoje. Tu sabe o que tu carrega, que ele já falou que não é mais para estar na tua vida. Tu sabe o que tu carrega, tu sabe o que tu montou, que o Senhor está dizendo, eu vou quebrar isso, porque eu tenho algo para fazer, isso precisa ser quebrado. E eu quero que venha aqui na frente a primeira pessoa que ouviu essa palavra e quer declarar, pastor, eu preciso quebrar algumas coisas na minha vida, eu quero ser um Gideão, eu quero me levantar, essa palavra foi para mim, eu quero. Quem é a primeira pessoa que quer aqui à frente? Eu quero quebrar, pastor. Eu quero sair daqui com algumas coisas quebradas, algumas estruturas que eu estou tendo dificuldade de guerrear, mas eu quero quebrar na minha vida. Não vai mais carregar isso. Quem é a primeira corajosa que quer vir aqui no altar dizer, eu quero isso? Eu não quero mais carregar essa estrutura. Eu já tenho uma vida. Eu sei o que Deus falou comigo nessa mensagem. Eu sei o que Ele quer falar para a igreja. E tem pessoas aqui que precisam quebrar estruturas para viver o que o céu está preparando. Tem algo muito terrível do céu para acontecer na tua vida. Mas antes de Gideão ser o que ele foi, ele teve que quebrar o que Deus mandou ele quebrar. Cadê a segunda pessoa que quer quebrar hoje? Eu não estou falando sobre apelo, aceitar Jesus, não, irmão. Porque tem gente que está na igreja que ainda carrega estruturas que precisam ser quebradas. Você sabia disso? Tem crente carregando estruturas que precisam ser quebradas. Coisas que estão